A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também através do Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A nossa mensagem de otimismo na abertura do programa, que hoje está colorido com as escolas de base do Grêmio Esportivo Petrópolis, capitaneados aí pelo professor Marco Aurélio e hoje com o professor Marcão, o Marcos Vinícius de Paula, que é o responsável pelo andamento das categorias 11, 13 e 15 e que recentemente conquistaram troféus para o Grêmio Petrópolis na promoção lá do Grêmio Industrial, da Sociedade Esportiva e Recreativa Industrial. Conosco, dividindo a bancada, o nosso convidado especial do programa, nosso amigo, jornalista, radialista, Cleiton Veionfe Vasconcelos. O Cleiton vai participar na dividida aí do programa de hoje e, na sequência, vai contar um pouco de suas atividades profissionais a nível atual e futuro, não é? Um abraço para você, Cleiton. Fique completamente à vontade aí. Muito obrigado novamente pelo convite. Jorge, também toda a audiência aqui da TV Passo Fundo, a nossa saudação, e vamos falar de esporte, que isso é muito legal sempre. Vamos lembrar também que você pode nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Olha, estão classificados para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho de Futebol, além da dupla Grenal, o Ser Caxias e o Ipiranga, nosso vizinho Ipiranga, da querida cidade de Erechim. Os primeiros jogos serão realizados no próximo final de semana, com o Ipiranga recebendo o Grêmio e o Caxias recebendo a equipe do Internacional na Pérola das Colônias. Muitas surpresas no outro domingo, no domingo que passou pelos campeonatos Mineiro e Carioca e Campeonato Paulista também. Olha, a zebra anda solta por aí. Será que também vai vingar no futebol do Rio Grande do Sul? Vamos ficar naquela expectativa, não é, meus senhores? Bom, vamos a um breve intervalo e depois dos comerciais a gente volta aqui na TV Passo Fundo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito
bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte. Estamos de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha via Copel TV em outros 46 municípios. E se você está interessado em colocar na vitrine a sua empresa, a sua firma, basta entrar em contato com o departamento comercial da TV Passo Fundo. Iniciamos o programa de hoje trazendo a saudação do professor Marcão, o Marcos Vinícius de Paula, que é do Grêmio Esportivo Petrópolis e está de parabéns com as categorias de base 11, 13 e 15 pelas conquistas recentes. Um abraço, meu amigo. Um abraço, dizer que as crianças estão todas de parabéns, jogaram, fizeram um baita campeonato, fizeram um baita torneio, desde o início, categoria sub-11, 13, 15, nós tivemos uma derrota só, a gente perdeu para uma escolinha só da cidade, e também sábado conseguimos conquistar, né, em cima da escolinha Olé de futsal, de futebol 7, os títulos na categoria sub-11, 13 e 15, com mérito dessa gurizada aí que tá. Eu gostaria que você enumerasse essa criançada toda aí e que eles levantassem os troféus à medida em que você vai citando os nomes desses meninos. Tem condições? Pode ser, aham. Então, temos, fique à vontade. O João Vicente, nosso atleta da categoria sub-11. João. O João... Fique por aí mesmo. João Pedro lá também, que está com o troféu da sub-15 ali, né? Sub-15, acho que é. Sub-11, sabe, com o troféu. À medida que ele chama, vocês vão aparecendo, por favor. Nós temos o Arthur Bringuete lá também, que está aí com a gurizada aí, representando fortemente o Grêmio Petrópolis também. O João, também, outro João também que está aí. O Pietro, o Samuel, né? O Cauã lá também está ativo também aí. O Gabrielzinho, o Richard, o Luiz Matheus, né, o João também lá, né, que também está aí. Deixa eu ver quem está aí mais. O Andrew também está aí junto. E o Matheus. É muita gente, não é? É uma galera. Você trabalha com quantos atletas e quantos meninos, enfim, futuros atletas? A gente trabalha em torno de 100 atletas durante a semana, hein? Né? Como é que são as atividades de manhã, tarde, noite ou não? A gente trabalha de manhã, à tarde e no finalzinho da tarde também no Grêmio Petrópolis. E como é que é para coordenar tudo isso aí, meu cara? É gratificante, né? Puxado, né? A gurizada respeita bastante os professores, treinadores, a direção também. E eles vão aos pouquinhos, eles vão entrando na onda do esporte e se divertindo. Uma pergunta, Cleiton Vasconcelos? Sim, entre esses 100, mais ou menos, jogadores, jovens atletas que vocês têm ali no Grêmio Petrópolis, quantos deles, ou todos eles, vocês utilizam no futebol de campo, futebol 7, futsal? Como é que é essa divisão de vocês? A gente sempre tenta oportunizar todos, né? Nós, professores do Grêmio Petrópolis, a gente sempre tenta dar uma oportunidade para eles mostrarem que tem qualidade e desempenho para seguir na vida do futebol. O responsável direto pelo andamento de tudo isso, ou os responsáveis diretos, são o professor Marco Aurélio, nosso grande amigo Chiru, que está lá no outro lado do vidro, não é? E o César Román. Você, como é que consegue administrar um trabalho? Porque você é jovem ainda, não é? Sim, tenho 24 anos aí, né? Estamos iniciando na área, mas com bastante dicas da direção, bastante... O pessoal que é experiente, né? Tem o César e o Marco, que são bastante experientes também na área. Então, vamos seguindo a dica deles para poder dar andamento e o andamento ser legal da forma com que está sendo. Você assumiu estas categorias 11, 13 e 15, mas não tinha aquela experiência, aquela vivência. Ou já teve a vivência com outros meninos ou não? Não, já tive vivência em outros clubes da cidade aí também. Né, mas não como treinador, né? Sim como auxiliar técnico. Né? Muito bem. Você chegou a praticar algum tipo de esporte? Eu tentava o futebol de salão, tá? Salão, né? Futsal, agora conhecido como futsal. E vai passando essa experiência, logicamente, para a meninada. Isso, mas não me dei bem, não fui um atleta
né, nomeado um baita... Mas vai se dando muito bem como administrador, como treinador aí das categorias de base. Isso é importante. Uhum. A gente tenta sempre dar o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor como professor, como profissional da área. Vocês estão mostrando aí, através dos meninos, não é? Que vieram 3 belíssimos troféus. Esses troféus foram conquistados como e quando? A gente conquistou eles sábado. Sábado a gente teve os jogos na parte da manhã, lá no Clube Recreativo Industrial. E os meninos tiveram oportunidade, todos eles tiveram oportunidade de jogar essa final, né? E participar dentro dessa competição aí, todo mundo fazer o seu melhor, e o desempenho foi excelente. Eu, pela minha experiência, pela minha vivência, meu caro Marcão, eu sinto que quando existe um número bastante grande, um número avultado de crianças participando de uma escolinha de futebol, todos querem uma projeção maior, não é? Administrar tudo isso, coordenar o pai do menino fulano de tal, a mãe do ciclano de tal, como é que você consegue? Tem que ter uma filosofia de trabalho perfeita, né? Vai de conversar também, né? Os pais que a gente traz aqui pro Grêmio Petrópolis, a gente sempre tenta dar atenção pro pai e pro menino quando eles chegam. Então, isso a gente vai conversando, vai trabalhando, a gente diz, tem bastante gente para rodar hoje, vai dar pouco menos de tempo de jogo para cada um. Isso aí vai variando, e de conversar, os pais vão entendendo também que tem oportunidade para todos. Vem de berço, então, o trabalho do Marcão, deu para perceber, não é? Ele está desenvolvendo realmente, não, Cleiton? Não, está desenvolvendo, eu já conhecia o Marcão de outras atividades, né, de outros clubes, enfim, de se bater por aí pelos estádios. Eu fiquei curioso, eles são todos de Passo Fundo, ou vocês trazem também jovens jogadores na faixa etária deles de outras cidades? Tem um atleta, o Pietra, de Soledade, que veio frequentar o grupo, mas a maioria, 80%, 90% da nossa equipe é da cidade. E pinta algum futuro atleta? Pinta. Esta é a pergunta que fica no ar, não é? Ou é muito cedo ainda para dizer, esse vai ser, aquele ali já está descartado e tal, nada disso. Por enquanto, não. Não. Nessas idades, não ainda, né? A gente sempre tenta ter um foco a partir da sub-17 e a sub-20, que nós trabalhamos também, né? Que o treinador é o professor César, e está desenvolvendo mais, né? Muito bem. E aos poucos também o professor Marcão vai desenvolvendo o seu parafraseado, não é? Isso é importante, né? Com certeza, né? Crescer junto, né? Crescer junto com os jogadores. Bom, eu faço uma pergunta relacionada com o esporte global, não é? De preferência, ficando na nossa aldeia, o futebol gaúcho, o que te parece o campeonato gaúcho deste ano? Não sei se você tem acompanhado ou não é? A dupla Grenal evoluiu, não evoluiu? Ipiranga de Erechim e Caxias, que estão aí nas semifinais desta competição. A sua opinião, por gentileza, para os telespectadores. Eu, como profissional de educação física, eu vejo que tem uma baita evolução, principalmente das equipes do interior, né, que estão aqui jogando a semifinal do Campeonato Gaúcho ali. O próprio Caxias, que é uma cidade grande lá, né, e o Ipiranga de Erechim, que está crescendo cada vez mais, né, fortemente também nessas competições. A dupla Grenal também tem evoluído bastante, né. Vejo bastante dificuldade, dá para se notar bastante dificuldade na equipe do Internacional, né, que vem jogando bastante. A equipe do Grêmio também tem suas dificuldades, mas também está num nível melhor, no meu ponto de vista, do que o Internacional, né? Mas são 4 equipes que são as mais fortes aí, né? Muito bem. A evolução do futebol do interior é pela qualidade técnica ou pela qualidade física propiciada a esses jogadores? No teu entender. Vem a qualidade física e técnica, eles trabalham juntos, né? Então, se tu não adianta você ser um baita jogador, mas não ter a parte física. Isso influencia bastante. A parte física, no teu entender, então, está superando a qualidade técnica dos jogadores que despontaram no Ipiranga e no Caxias? Também, evoluem bastante, né? Muito bem. Questão de força física e qualidade técnica, juntos eles trazem os resultados, né? Mas além disso, a habilidade é necessária, não, Precisa, professor? né? Precisa bastante, né? Nós precisamos de atletas que tragam essa habilidade. Nós temos atletas aí que têm essas habilidades, que vão
seguir em frente aí no mundo do futebol, já a gente consegue notar desde pequeno, né? Voltando às atividades do Grêmio Petrópolis, eu vejo os troféus, como também vejo as medalhas. Você tem, nesse grupo aqui que você nos trouxe, um grupo muito simpático, por sinal, você tem um goleador na equipe ou o goleador ficou em casa? Não, o nosso goleador tá ali, o nosso Gabrielzinho ali, fez 2 gols, né? Apareça, Gabriel. Na final ali do campeonato industrial ali. E aqueles mais altos lá, que são das categorias de 15, 16 anos lá, são zagueiros, são homens de meia cancha ou tal? Tem meio de campo ali e um lateral também junto ali. Né? Um time, para ser bom, tem que ter bom goleiro, né? E o seu goleiro tá aí? Meu goleiro não veio hoje, meus goleiros não vieram hoje. Tem aula à tarde, então fala né? o nome deles e envia aquela mensagem que nós precisamos. Mandar um abraço então pro Gabriel, goleiro da Sub-13, o Kaique, goleiro da Sub-13. Da Sub-11 nós temos o Murilo e o Guilherme Dandolini também, que são bons goleiros, baita goleiros. E na Sub-15 nós temos o Gabriel também, que é um baita goleiro também. Bom, essa última competição realizada lá no Industrial, não é? Você tem assim em mente um dado estatístico de como foram os seus atletas? Sim, desde a primeira rodada eles vêm evoluindo muito, né? De 60%, 70%, 80%, só na evolução, né? De questão de trabalho, de treinos e desenvolvendo lá habilidades que por si só deu um troféu para... Isso é importante, né? Mas o lado estatístico desta competição específica, quantos gols foram marcados, quantos gols foram tomados, quantos cartões essa meninada levou? Eu não sei se acontece isso. Não sei te dizer, mas cartão amarelo sempre sai, né? Principalmente nas categorias mais velhas, ali, sub-13, sub-15, sai bastante cartão amarelo, né? Sub-11 teve bem poucos cartões amarelos. Voltando aos goleiros, então. Muitos gols tomados ou não? Não, bem poucos gols tomados. E o goleador? O goleador nosso aí, o Gabriel jogou bastante a competição ali, desenvolveu bastante para a equipe, né, essa competição aí. Olha o microfone aí, Gabriel. Eu não lembro de cabeça quantos gols ele fez. Né? Mas ele deve estar muito bem lembrado. Agora ele está com o microfone à mão. Eu fiz 3 gols no campeonato e 2 na final, porque teve jogos que eu não pude ir. Muito bem. E você, Gabriel, se inspira em que jogador aí, profissional? No Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar, não é? Projeção, não é? O bolso do Neymar também é muito importante, não, Gabriel? Tudo bem. Você é estudante de onde? Sou do Gervásio Lucasanes. Muito bem. E os seus professores lá incentivam que você continue praticando futebol? Sempre estão. E lá no Colégio Gervásio, você também participa das categorias lá da meninada ou não? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. Isso. Tudo bem. Tem outro menino aí que se destaca como goleador também ou não? Hoje eu tiro o chapéu pro Arthurzinho Bringuete também, que é um baita atleta aí também. Joga as competições para nós aí e está sendo bem visto, bem monitorado pela dupla Grenal também. Você já está na telinha ali, Arthur. Como é que está? Tô bem. Tudo tranquilo? Tudo. Você é estudante de onde? Volmar Salton. E você está no Grêmio Petrópolis há quanto tempo? Faz uns 3 meses. 3 meses e já está sendo sondado pelas categorias de base do Grêmio. Do Grêmio não Petrópolis, mas Grêmio Porto Alegrense. É aquele contato que o Marco Aurélio tem, e o SESI tem, com as categorias inferiores lá do Grêmio Porto Alegrense, não é? Isso, Quais são as próximas atividades que vocês pretendem participar? Agora a gente vai jogar um campeonato de futebol 7 também, lá em Carazinho. E também vamos jogar um campeonato regional. A promoção lá em Carazinho é feita quando e por quem? A princípio é feita pela equipe do 1992, Carazinho lá. Tá? E pela prefeitura de Carazinho também, que ajuda bastante. Essas competições serão brevemente? Brevemente, Vai ser a próxima semana já iniciar.
Você já tem mais ou menos as equipes definidas ou vão participar de uma seleção ainda para viajarem a Carazinho ou todos viajam no mesmo momento aí? A gente sempre tenta oportunizar todos, né? Então a gente vai abrir para o pessoal poder participar, todos eles irem participar dessa competição. Muito bem, Marcão. Qual a mensagem que você deixa para os futuros atletas, para estes meninos, para aqueles que porventura queiram participar lá no Grêmio Petrópolis das categorias 11, 13 e 15? A gente deixa disponível nosso trabalho lá no Grêmio Petrópolis, tá? Toda segunda, quarta e sábado a gente treina sub-13. Horário? Segunda e quarta às 18 horas e sábado às 9 horas da manhã. Agora, com a chegada do inverno, não dá para antecipar esse horário aí, professor? A gente está estudando essa possibilidade de antecipar para antes, mas nós dependemos dos meninos também, que tem bastante aula de tarde. Quem sabe o endereço eletrônico do Grêmio Petrópolis para esta meninada? Hoje todo mundo aí tem o seu celular e tal, não é? Isso, pode botar no Google ali Grêmio Petrópolis que aparece ali a nossa instituição lá. Muito bem, eu estou satisfeito com a participação sua, como também estou satisfeito da participação dos meninos aí do Grêmio Esportivo Petrópolis e que tenham sucesso realmente, não é? Que tenham sucesso, que tenham perseverança e que continuem realmente chegando para almejar o que realmente querem, não é? Ou seja, serem um atleta no futuro. Isso aí. A gente deixa a mensagem para a gurizada de sempre se dedicar, né? Sempre se dediquem ao que estão fazendo. Se dediquem ao esporte. Querem ser jogador de futebol? Se dediquem. É uma caminhada bem difícil, mas se você se dedicar, é a metade do caminho andado. O futebol de campo tem jogadores em excesso, às vezes também. Às vezes precisam de jogadores para o futsal. Esses serão projetados também para o nosso Passo Fundo Futsal, aí ou não? Também temos atletas que vão super bem no futsal aqui também. Todos aqui vão super bem no futsal, tenho certeza disso. E podem ficar à vontade para o Passo Fundo Futsal também, a hora que quiser vir acompanhar os trabalhos e conhecer a nossa gurizadinha aí. Muito bem, foi a participação do professor Marcão, Marco Vinícius de Paula, que é o responsável por essas categorias 11, 13 e 15 do Grêmio Petrópolis. Gurizada, muito obrigado a vocês pela visita, pela presença e nós voltaremos em outra oportunidade. Agora vamos aos intervalos comerciais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar pela Coprel TV, em outros 46 municípios, bem como pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Se você quer projetar a sua empresa, entre em contato com o departamento comercial da TV
Passo Fundo. Neste segundo bloco, o nosso convidado é Cleiton Vasconcelos, jornalista, radialista, hoje desempenhando suas atividades profissionais junto à nossa querida rádio Uirapuru e que tem também na internet a sua programação, ou seja, um contato direto com o ouvinte, com o desportista, com o contato esse que se refere à primeira página, não, é... O De Primeira. De Primeira, eu me atrapalhei aqui, mas é o De Primeira. De Primeira, portanto, veiculado ao esporte amador, ao esporte profissional, de um modo especial com a dupla Gaúcho e Passo Fundo. Isso. É isso, Cleiton? Isto, Jorge. Em linhas gerais é isto, né? Nós temos, então... Por que eu digo nós? Porque não sou apenas eu, é eu e o Christian Queiroz, né? Quando nós éramos colegas de empresa, a gente um dia conversando informalmente ali e tal, na redação, a gente... mas eu queria fazer uma coisa. Mas eu também queria, então vamos fazer juntos. Quem criou a página, então, foi você junto com o Christian. Isso, né? Uma criação conjunta ali. Tá, e o que vamos colocar aqui? Bom, ia começar a divisão de acesso do ano passado, com Gaúcho e Passo Fundo. Então, vamos focar em Gaúcho e Passo Fundo e a gente focou, então, nas duas equipes daqui. Quando a competição terminou, a gente voltou também, intercalando ali com o futsal, Passo Fundo Futsal. Aí, quando terminou o ano, a gente trouxe um outro conteúdo, que era trazer convidados especiais para contar o seu envolvimento com o esporte, fosse ligado ao Gaúcho, ao Passo Fundo Futsal, a algum modo de esporte. A gente trouxe skatista, a gente trouxe, enfim, outras pessoas, vôlei, enfim, né? E a ideia é essa, sabe? A ideia é como se fosse uma válvula de escape, um plus que a gente pode dar dentro daquilo que a gente conhece, que a gente vivencia, que a gente pode dar também para a nossa audiência, que daqui a pouco não está me ouvindo lá na rádio, não está ouvindo o Christian lá na rádio que ele atua, e daqui a pouco pode nos acompanhar pela internet as informações que a gente tem ali, né? Bom, De Primeira, isso, né? Esse é o nome certo. Como é que eu faço para acessar essa página no De Primeira? Olha, o De Primeira, a gente tem uma página no Instagram, tá? Que é @deprimeirapf, também no Facebook, o mesmo, @deprimeirapf. As duas páginas a gente vai trazer qual é o conteúdo que ali está, mas o vídeo você vai ver no YouTube, tá? A gente tem lá no YouTube, então é um canal liberado, você acessa o YouTube lá, você procura também o De Primeira PF, você vai achar nosso canal, eles estão todos os vídeos que a gente já gravou até aqui, que a gente já lançou na internet, estão todos eles ali por ordem cronológica, por assuntos, enfim. Você chega lá e você pode ter todo esse menu aí de atrações. Eu faço essa pergunta, mas eu já tive essa oportunidade. Eu sou... telespectador assíduo. Ah, que bom. Não é? Ou espectador, porque não é um canal de TV, não é? Isso, é. Como é que nós chamamos, então? Nós chamamos de internauta. Pode ser. Audiência. Bom, você falou na emissora onde ele está, que é a Rádio Planalto. Exatamente. Na emissora em que você está hoje, que é a Rádio Uirapuru. Isso. Não é? Lá, na Rádio Uirapuru, onde você está, você desempenha hoje várias atividades? Várias atividades, isto. Inclusive, atividades esportivas, por que não, né? Eu faço essa pergunta porque a sua emissora não é tida como uma emissora ligada ao esporte. Tá. É isso? É, de fato, porque não tem a transmissão do jogo, né, em si. Mas aquilo que pode ser a matéria do dia a dia, a apresentação do elenco, algum treino, alguma coisa assim e tal, a gente dá esse acompanhamento também. Né? A gente faz lá, quando o Esporte Clube Gaúcho, por exemplo, apresentou o seu treinador, eu estava lá, né? Eu fui lá representar a rádio e tal. Quando o Esporte Clube Passo Fundo apresentou o seu treinador, eu fui lá também. E a gente faz esse tipo de acompanhamento, embora não faça o acompanhamento dos jogos, não faça a transmissão do jogo, a gente faz o acompanhamento no dia a dia também, né? Muito bem. E em conexão com a Rádio Gaúcha, logicamente, sim. A transmissão dos jogos das quais participam os representantes no futebol maior do Rio Grande do Sul, não é isso? É, isso. Inclusive também na Uirapuru daí existem duas faixas esportivas, por assim dizer, dentro da programação, tá? O Uirapuru Esporte Notícia, que é das 6 às 6h30 da tarde, todos os dias, segunda a sexta. E na segunda-feira tem o Jogo Limpo, que é das 8 às 9h30.
né, que também traz ali informações, entrevistas, enfim. Então, essa é a programação esportiva da Rádio Irapuru. E a participação do Cleiton Vasconcelos. Fazemos a participação também, né? Exatamente. Basicamente. Bom, você está se sentindo bem lá no esquema e tal? Sim. Não é? O pessoal tem prestigiado o bom jornalista que é você? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim, pelas oportunidades também que a própria emissora vem abrindo, né? Pela confiança que tem no trabalho, pelas responsabilidades que tem dado também. Então, eu acho que estamos de pleno acordo. Muito bem. Você está há quanto tempo no radiojornalismo? Desde 2005. Desde 2005. Já se vão 18 anos. 18 anos. 18 anos. Minha matemática aqui não falha. Olha, o Gilson está respondendo pela comissão técnica do Gaúcho. Isso. O Coutinho pela comissão técnica do Esporte Clube Passo Fundo. Exato. Você que tem andado por aí e tal, lá na arena do Gaúcho, lá no Vermelhão da Serra e tal, como é que você está sentindo o clima de objetividade ou não? Olha, começando pelo Passo Fundo, tá? O Passo Fundo, no ano passado, em 2022, ele fez um investimento bastante forte na divisão de acesso e depois na Copinha, para obter algum dos títulos. Não conseguiu, bateu na trave, a gente já sabe disso. E me parece que este ano, 2023, por aquilo que a gente conseguiu descobrir aqui, o investimento vai ser um pouco diferente. A começar pelo técnico. O Bruno Coutinho era auxiliar ano passado do Marcelo Caranhato. O Marcelo que veio já com status de técnico importante no nosso cenário. O Bruno Coutinho já é um outro perfil, né? Já é um técnico iniciando sua carreira, mas que tem uma bagagem, ele tem estudo, ele tem acompanhamento no dia a dia ali enquanto auxiliar técnico. E acho que os jogadores também vão seguir mais ou menos esse parâmetro, tá? Esse panorama inicialmente falando. Daqui a pouco o Passo Fundo pode contratar, reforçar e deve fazer isso com o andar da competição. O Gaúcho já é, acho que o oposto. Ele traz o Gilson Maciel, o Gilson Cabeção, que é um cara com muita rodagem no interior, em diversos clubes aqui, com muitos contatos. Então ele vem para formar o elenco, né, dando ideia de jogadores, indicando jogadores. A direção também já tinha alguns dos jogadores indicados. Então, o casamento de direção e técnico vai formar, está formando e formou o elenco do Gaúcho inicial para a divisão de acesso. Então, eu vejo assim, Jorge, o Passo Fundo, um estágio, um pouco mais inicial na carreira do técnico e dos jogadores, que o Gaúcho, acho que o Gaúcho terá um time, um plantel muito mais experimentado que o Passo Fundo nesse momento. Muito bem, essa é a opinião do Cleiton Vasconcelos, que acompanha, logicamente, através de sua emissora e do seu canal também no YouTube, no De Primeira, não é? Ao lado do Christian Queiroz, no De Primeira, com o Christian. Um abraço, Christian. Tenho certeza que você vai nos acompanhar também nesse depoimento do seu colega de atividade profissional aí, que é o Cleiton Vasconcelos. Cleiton, me diga uma coisa, os trabalhos de Gaúcho e Passo Fundo me parece que começa no dia 17? Isto, olha, o Gaúcho apresenta o elenco na próxima sexta-feira, tá? Lá na Arena BS Bills, sexta-feira à tarde. E o Passo Fundo, a princípio, não tinha uma data para fazer a apresentação oficial do elenco, aquela coisa do nome, né? Que a gente tanto acompanhou já nos clubes, né? O Passo Fundo, me parece que a ideia era trazer os jogadores, começar a treinar, sem fazer uma apresentação oficial. Não me pergunte por quê, porque aí já é uma questão de escolha interna da direção. Essa é uma ideia do próprio Bruno Coutinho, não é? Pode ser. O Bruno Coutinho, você falou, também é um cidadão experimentado no campo do futebol. Jogou no exterior, já veio aqui no nosso programa, já deu o seu depoimento, disse das motivações, disse das necessidades que vai enfrentar o Esporte Clube Passo Fundo e das objetividades, do que ele pensa realmente em projetar o tricolor. Olha, o Bruno Coutinho, para quem não sabe,
ele tem estudo superior em psicologia, enfim, para poder conversar com os jogadores que são tão diferentes entre si, mas ele tem essa vivência de vestiário enquanto jogador. E aqui ele foi jogador no Brasil, ele foi jogador na Polônia, ele foi jogador no Japão, ele foi jogador também no Oriente Médio. Então, ele tem uma bagagem cultural muito, muito grande e que talvez isso possa também ajudar ele a desempenhar um bom papel, não como treinador, mas como gestor de pessoas. Porque a gente sabe, né, Jorge e audiência, que um treinador, hoje em dia, ele não é apenas o cara que vai distribuir os coletes e fazer a tática. Não, ele vai gerir aquelas pessoas que ali estão. Tem o lado psicológico da coisa, né? Tem. E que é muito forte, é muito latente. O pessoal, tô com uma dor na coxa, o outro, dor de cabeça hoje, não amanheci bem, meu bolso não tá bom. É isso, né? Exato, porque o filho lá dormiu mal, e aí o jogador também dormiu mal aquela noite, aquela coisa toda, tem um estresse isso, tem estresse entre jogadores, né? Daqui a pouco, para não perder o comando do vestiário, você tem que saber gerir os teus atletas. Então, essa experiência eu acho muito importante que o Bruno Coutinho tem. Encerrada essa fase classificatória para as semifinais do Campeonato Gaúcho, alguns jogadores das equipes que participaram da competição, não é, já estão sendo dispensados. Isso. Lá no caso do São Luís, Novo Hamburgo e tal. O que você acha? Serão aproveitados pelo Passo Fundo e pelo Gaúcho? Arrisco dizer que, inclusive, por isso que as pré-temporadas começam agora, depois da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, né? Porque tem jogador que jogou aí a Série A, não apenas de gauchão, tá? Campeonato Catarinense, Campeonato Paranaense, Paulista, enfim, que daqui a pouco vai pintar aqui no Vermelhão da Serra e na Arena BS Bills. Muito bem. Nós estamos batendo um papo com o Cleiton Vasconcelos e eu faço um pequeno adendo aqui, um pequeno intervalo para chamar o comentarista desse programa hoje, o Carlos Dantas, nosso repórter Carlos Dantas, que também faz uma entrevista com o ex-dirigente do Novo Hamburgo. É contigo, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Mais uma vez estamos trazendo nosso comentário dentro desse espaço do esporte da TV Passo Fundo, que vai ser mais ou menos assim, de agora em diante. E deu a lógica no gauchão. Deu, talvez esperava um pouquinho mais de Juventude, mas deu Ipiranga, Caxias, Inter e Grêmio. Posso estar errado, final é Grenal, a qualidade técnica da dupla Grenal é superior, né, que a dupla do interior, que os dois do interior, e eu esperava mais de Juventude, mas depois que eu descobri que o Celso Roth se ofereceu, ou seja, ofereceu o seu trabalho para a Juventude, para treinar a Juventude para o Gauchão, buscando um novo espaço, já que ele está fora do mercado por muito tempo, do mercado de trabalho, aí a conversa foi diferente. E deu no que deu. Porque uma coisa é a diretoria ir atrás, contratar, acreditar no trabalho. Outra coisa é a diretoria aceitar, como aceitou a do Juventude. E isso quem falou sem querer foi um dirigente do Juventude numa entrevista aqui na capital. Ele falou sem querer. Vazou. Então é diferente quando um profissional é procurado de quando ele vem e se oferece, ou seja, se oferece não, oferece seu trabalho, né, por um preço módico em termos de salário, se classificar, aí nós vamos conversar. Foi o que aconteceu com o Juventude. Por isso, não deu liga, não deu sorte e o Celso Roth, infelizmente, não conseguiu o seu objetivo, que era, além de buscar o mercado de trabalho, né, colocar a Juventude nas finais, ou pelo menos nas semifinais do Gauchão 2023. Está aí, a sorte está lançada, né? Nesse meio tempo tem Copa do Brasil e as equipes do interior também vão ter participação ano que vem na Série D, entre elas o Novo Hamburgo. Então, portanto, houve uma certa evolução em função das vagas oferecidas em nível nacional. Mas em termos de gauchão, vou ser bem sincero, eu discordo do seu Jorge Antônio Guerra aí, eu achei muito fraco tecnicamente o Campeonato Gaúcho 2023. Esperamos que para o ano que vem tenhamos um campeonato melhor. E para encerrar, pessoal, inicia a temporada de futsal. Nós estamos apostando tudo no time montado pelo Giba e só a comissão técnica. Uma temporada que inicia em Frederico. O Guarani de Frederico foi uma das equipes da região que mais investiu em termos de futsal para 2024. Estamos aí com
vice de futebol do Novo Hamburgo 2017. Everton Cury, ele que foi responsável por montar a equipe mesmo sem dinheiro e conquistar o título de 2017. O professor Everton Cury, vice de futebol do Novo Hamburgo 2017. Qual é a fórmula para se fazer uma equipe campeã gaúcha e, principalmente, subir do A2 para o grupo principal do futebol gaúcho? Fundamental, né, Dantas? Tem que dar liga, né? Aquela liga, os jogadores formaram um grupo muito coeso, muito amigos, muito unidos entre si. E eu lembro que nós tivemos um jogo preparatório contra o Cruzeiro no estádio do Vale, era um sábado, no verão, muito calor, e nós viramos o primeiro tempo perdendo por 2-0, e foi assim um primeiro tempo ridículo. E quando eles saíram de campo, muita gente estranhou a minha reação, mas eu fui atrás no vestiário e disse, olha, ou nós vamos mudar a nossa postura porque agora nós estamos em jogos preparatórios, ou quem acha que veio aqui para passear pode falar comigo depois do jogo que a gente dispensa sem problema nenhum, vocês podem procurar outro lugar para jogar, porque esta postura, essa atitude do primeiro tempo eu não aceito. Por todos os treinamentos que eu vi, por tudo que se fez até agora, por toda a dificuldade que nós estamos enfrentando para manter bem a equipe. Portanto, ou nós mudamos essa postura, né, e vocês seguem as instruções do treinador conforme ele orientar, ou depois nós vamos conversar de forma diferente. Diretor, terminou o jogo segundo tempo 2-2, e terminou o jogo, o Pablo me chamou para o lado, ele disse, olha, seu Everton, o senhor nunca mais vai sentir vergonha da gente. E realmente eu nunca mais senti vergonha deles. Mas aí que entra uma questão, o senhor chegou e qual foi a reação do Beto Campos, que era o comandante do grupo? Eu acho que ele sentiu, porque ele viu a minha fisionomia atrás da casa-mata quando ele entrou. E ele também sentiu que o grupo não estava dentro de campo fazendo o que vinha fazendo nos treinamentos. E ele também foi muito enfático com eles. Porque outro detalhe, o jogador, Dantas, ele está sempre com um olho no técnico, por exemplo, numa pré-eleição, e outro no dirigente. Eles são muito sensitivos. Então, quer dizer, eles notam se tu daqui a pouco não estás de acordo com o técnico. Então, mesmo que eventualmente tu não estejas, eu, por exemplo, uso de uma técnica de que sempre que o técnico tem uma cobrança ou tem uma atitude mais definitiva, eu concordo. Até faço meneio com a cabeça positivamente. Né? Se depois eu entender que não era bem assim, eu converso com ele. Mas eu nunca desautorizo o técnico na frente dos jogadores. Isso é que nem um pai que desautoriza uma mãe na frente do filho. Não é? Guardadas as devidas proporções, é bem assim. Eles têm que saber que o técnico é de confiança da diretoria e que ele tem o comando. Por aí já se começa a impor o respeito e a hierarquia, dentro do vestiário e fora dele também. Diretor, para nós encerrarmos nosso tempo é meio curto, essa Série A2 que vem aí com equipes tradicionais, qual é o recado que o senhor manda para os dirigentes, independente de qualquer time, que está montando a equipe e queira subir para o Gauchão de 2024? Que encare como decisivo desde o primeiro jogo. Que mesmo que a fase classificatória seja morna, jogue todas com foco e determinação. Crie metas junto aos seus jogadores para que eles possam evoluir. Eu, por exemplo, tenho um sistema que eu sei que jogador adora um prêmio, né, de prêmios cumulativos e progressivos. Mas, fundamentalmente, que o grupo saiba que o primeiro jogo pode valer tanto quanto o último, porque ele é o início da caminhada. E que nunca se perca o foco. Foco, determinação, disciplina, amizade entre o grupo, porque a gente convive muito mais entre nós do que entre nossos familiares. Então, é muito importante esse entrosamento e esse entendimento e essa cumplicidade. Isso é fundamental. E, evidentemente, pagamento em dia, né? Porque ninguém consegue trabalhar sabendo que os boletos estão batendo em casa e que não tem condições de fazer o pagamento. Everton Cury, vice de futebol
do Novo Hamburgo 2017. Eu precisava ouvir a sua opinião para repassar ao torcedor, aos nossos dirigentes, uma vez que a Série A2, e aí inclui duas grandes equipes de Passo Fundo, que é o Esporte Clube Passo Fundo e o Gaúcho, nós precisávamos ouvir a sua opinião, extensivo também a União Frederiquense, que é nosso vizinho, de quem conhece, de quem eu vi comentar, montar uma equipe sem dinheiro e iniciou do zero e foi campeão estadual. Muito obrigado. Olha, realmente não sei como agradecer a sua participação e a sua simplicidade. Parabéns para aquele título que ainda repercute, porque é o último time que foi campeão do interior do estado. Então, que sirva de exemplo aos nossos dirigentes e que, se Deus quiser, não custa sonhar, que subam o Passo Fundo e o Gaúcho aqui na região do Planalto. Obrigado, Everton Correia. Verdade, disponha sempre, Dantas. Foi um prazer falar contigo. Boa sorte para o Gaúcho, para o Passo Fundo, equipes tradicionais. E eu acho que seria muito bacana que voltassem à primeira divisão, porque tem torcida, tem história, tem condições e a região merece. Tomara ter podido auxiliar um pouquinho. Ótimo, meu caro Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Olha, encerrada a fase classificatória para as semifinais, deu praticamente a lógica, no meu modo de entender. Poderia ter pintado Juventude e, modestamente, o Brasil de Pelotas. Não pela qualidade técnica do Brasil, mas pela garra de sua torcida. O que te parece? Olha, ali pela 7ª, 8ª rodada, nessa fase classificatória, a gente conversava lá na Rádio Irapuru, no Irapuru Esporte Notícias, e a gente fazia um bolão ali de quem iria passar para a semifinal. E eu achava que não passaria o Caxias, passava o Juventude, que naquele momento vinha fazendo resultados melhores que o Caxias. Se bem que não ganhava de ninguém, né? Não, pois é, mas ele estava somando mais pontos que o Caxias naquele recorte ali, né? É verdade. Aí o que aconteceu? O Caxias veio fazendo sua pontuação, não sendo do G4, o Juventude estava se aproximando, mas aí o Juventude teve uma Copa do Brasil pela frente, contra o São Luís, acabou sendo eliminado na primeira fase e o técnico caiu, né, que era o Celso Rotti. E ali o Juventude perdeu tempo, né, o Juventude patinou e a classificação fugiu. Mas sim, eu acho que os 4 classificados foram os melhores da competição, da fase classificatória toda. Os 4, então, estão com justiça lá nas semifinais. Eu só fiquei com uma pulga atrás da orelha nessa última rodada, quando o Ipiranga recebe o Grêmio em casa e poderia ter ganho o jogo, né, por ser nos seus manos ali, e aí daqui a pouco terminarem a fase em terceiro lugar e enfrentar o Inter, que em tese, pela tabela de classificação, seria um adversário menos difícil que o Grêmio. Embora, vai lá, a dupla Grenal sempre é difícil, né? É verdade. Né? Sempre olha, é difícil. Jogar contra o Grêmio Internacional não é fácil. Não é fácil. Condicionamento físico, psicológico e tal, não é? Tudo, absolutamente tudo é diferente. Bom, o detalhe é o seguinte, nos campeonatos regionais de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, grandes surpresas no último final de semana. A eliminação do Corinthians, o Atlético superando o Atlético do Hulk, não é? Isso. E ainda mais aí... Lá no Carioca teve no Carioca, Redonda. O Volta Redonda fazendo o papel contra o Fluminense. Né? Então, são detalhes e mais detalhes que a zebra está solta por aí. O que te parece... será que ela chega aqui no futebol do Rio Grande do Sul ou não? Olha, o jogo não é jogado. Nenhum dos dois é jogado, tá? Nem Grêmio contra o Ipiranga, nem Inter contra o Caxias. Agora, tem muito torcedor do Internacional e do Grêmio que tem ali uma pulga atrás da orelha com seus times, né? Que está havendo problemas. Ok. Só que aí eu pergunto para esse torcedor, vem cá, o teu time está apresentando problemas? Joia, está apresentando. E qual time grande brasileiro que não está apresentando problema nenhum? Exato. Aí está o exemplo, estão aí, né? Todos eles, né? E todos eles, a gente tinha favoritismo. Né? Ou vai dizer que o Corinthians, em Itaquera, contra o Ituano, não era favorito? Muito favorito.
e acabou caindo. Mas tá lembrado do crime do Ituano há um ano atrás? E o Ituano, a gente sempre tem que relativizar, porque o Ituano, poucos anos atrás, ele foi campeão paulista. Exatamente. 2016, pode ser, 2015. Enfim. E na Copa do Brasil? E na Copa do Brasil, sempre vai adiante. E lá no Campeonato Paulista, a gente teve, na primeira fase, um São Bernardo, surpreendente, fazendo uma campanha que foi uma das melhores da competição até ali, e só caiu para o Palmeiras no detalhe também. Então, e mesmo o Palmeiras, que é um time multimilionário, que vem de conquistar títulos, também não tem lá toda a simpatia do seu torcedor. O torcedor também torce o nariz para algumas coisas do Palmeiras. O torcedor do Flamengo nem se fala. Esse aí não sabe mais o que fazer para ajeitar aquele time. Então, enfim, claro que a zebra pode acontecer no Rio Grande do Sul, como aconteceu em outros lugares, porque os times, eles não são confiáveis. Nenhum time brasileiro hoje é confiável. Muito bem. Não tem jogo jogado. Tem palpite para esse fim de semana? Ou vamos ficar no muro? Não. Os dois jogam fora de casa, A dupla Grenal joga fora de casa. Eu acho que o Grêmio ganha, tá? Eu acho que o Grêmio ganha. E acho que Inter e Caxias dá empate. E eu tenho uma opinião. Sim. Acho que os dois não vão para ganhar jogando fora de casa. Pode ser também. Acho que os dois não vão para ganhar jogando fora de casa. Porque eles têm a decisão no seu reduto. Sim. E no seu reduto, com o apoio da torcida, com casa cheia e tal, a figura muda. Isso. E muda a figura, consequentemente, muda-se o resultado. Eu só abro o parênteses que é o seguinte, o resultado do Grêmio no fim de semana depende da Copa do Brasil no meio de semana também, Tudo isso tem isso aí também. Tudo isso envolve, né? Claro. Mas jogo jogado não tem. Não tem. Nenhum dos dois. Muito obrigado, Cleiton. Certo? Valeu. E siga o De Primeira nas redes sociais e no YouTube. Muito bem. O De Primeira com o Cleiton Vasconcelos e o Christian Queiroz. Isso. Ok. Senhoras e senhores, nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Lembrando mais uma vez, a Covid não foi embora, não. Olha, a vacina está aí. Se você não fez uma dose de reforço, faça, procure os órgãos competentes, porque nós queremos muito que você continue nos acompanhando. Obrigado, Cleiton Vasconcelos. Obrigado, senhores telespectadores, e até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale, denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização, Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Mais uma vez a PAI de Passo Fundo se renova.
2022 chegou de forma colorida, alegre e bem pertinho da natureza. E nesse novo ciclo, convidamos a comunidade a pensar sobre o quanto cada um pode fazer pela inclusão e pelo meio ambiente. Acesse o calendário da PAI de 2022 e conheça os projetos desenvolvidos na área ambiental. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Panceira Material Elétrico, Hidráulico e Ferragens. Entradas de luz, RGE e Coprel. Linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega. Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia. 3315-1050. O seu dia tem estilo, tem Colbeck. No escritório a companhia é Colbeck. Uniformes com qualidade é Colbeck. Com design e exclusividade, não importa a sua profissão, o visual não tem comparação, pra ser perfeito na apresentação. Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo. Um século é recheado de grandes histórias. Hospital São Vicente, 100 anos. Vivência, inúmeros rostos na memória. Passado, presente e futuro. Alegrias da cura, o brilho da esperança. A fé de cada um. O olhar reaceso para o amanhã. A certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer o melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Somos o Hospital São Vicente de Paulo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.